Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. Eu sou o Victor Godoy e estou aqui mais uma vez com você. Antes de a gente começar esse papo, eu quero pedir para você já se inscrever no meu canal, que tem muito conteúdo bacana. Já é o 25º podcast que nós estamos fazendo aqui e tem muito conteúdo legal. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo já e durante o papo aqui vai deixando nos comentários a sua dúvida, que eu e o meu convidado a gente pode responder isso para você. E eu tô com ele aqui, Jason Albuquerque. Fala, Seja Vitão. bem-vindo, meu querido. Obrigado. Você tá bem? Bom demais. Então tá bom. Muito feliz de você estar aqui. Foi uma luta de 1 mês e meio pra você conseguir um tempinho na tua agenda, mas muito legal, eu fico feliz. Cara, obrigado. Eu tô felizão também de estar aqui. Eu tive aqui no final do ano passado, acho que foi, né? Acho que foi. A gente bateu um papo. Sim. E acabou ainda dando uma estopada ainda nas coisas, mas enfim, faz parte. E aí a gente falou 1 mês e pouco atrás. Até mais, eu acho. Eu tava no Sul quando a gente conversou. Foi 1 mês e pouco atrás. Eu tava no Sul. Você viaja muito, né, cara? Você é um cara bem viajado. Cara, não é nem só isso. É como a empresa, a gente tem as questões... Tem lá em Santa Catarina, tem aqui em Ribeirão Preto, aí tem muita coisa em São Paulo. Então fica nesse triângulo. Europa também, né? Não mais. Tem, mas não mais. Não tenho ido bastante, mas tem também. Não tanto quanto queria, Não né? tanto quanto eu gostaria, exatamente. Podia ir a cada, 20 dias, passar uma semaninha, seria bom. Né? Seria maravilhoso, né? Ó, eu sempre começo com uma pergunta clichêzona, mas eu acho que ela é fundamental pro nosso papo. Quem é Jason? Boa pergunta, cara. Essa é uma boa pergunta. Se definir assim não é muito fácil, mas eu posso falar que eu sou alguém que está sempre aprendendo, que gosta de aprender. E tomo na cabeça assim, das questões de vida, amigos e família, enfim, das coisas que a gente erra e tento aprender muito. E muitas vezes eu consigo, outras delas são mais doloridas, mas já sou alguém que está sempre querendo aprender, sempre alguém que está buscando conhecimento diferente, um pouco cabeça dura para mudar de opinião em algumas coisas. Eu tenho... O legal é reconhecer isso, já. Assim, eu sou um pouco cabeça dura às vezes, mas nada que eu não ouça o outro, no sentido de debate, conversa e tudo mais. Mas alguém está sempre querendo aprender, acho que é mais fácil isso. Cara, eu acho isso maravilhoso, sensacional. Porque eu percebo que as pessoas começam a transformar de vida ou começam a sair do estágio que ela tá para um outro nível quando ela se abre para o conhecimento. Quando é que virou essa chave para você? Tipo assim, eu preciso conhecer mais, eu preciso aprender mais, porque o que eu tenho hoje não é suficiente, eu preciso aprender. Quando é que aconteceu isso contigo? Ô, Vitão, essa pergunta faz eu voltar um pouco no tempo de moleque, assim. Eu sempre achei o conhecimento uma forma de beleza. Eu sempre achei bonito ser inteligente. Sempre olhava aquilo, olhava alguém inteligente e falava, pô, isso é legal, isso é bonito. Como beleza mesmo. E eu sempre tive uma referência interna em casa de muita literatura. Então, meu pai é alguém que, sei lá, lê 10 livros por mês. Nossa, que inveja do seu pai, cara. Absurdo, assim. E aquilo sempre foi muito comum na minha casa. Só que assuntos de interesse a gente vai levando ao longo do tempo, né? Você passa pelo colégio, pela escola e não entende porque você tem que ler alguns livros lá de literatura para o vestibular. Depois você começa a achar aquilo maravilhoso. Eu odiava Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Né? Odiava aquilo. Acho que eu li aquilo, odiava. Eu queria queimar o livro quase. De forma figurativa, pelo amor de Deus. Né? Mas senão... Então, hoje eu acho magnífico Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. Você lê com a taça de vinho. O livro é maravilhoso. Você pensar que o cara no caixão tá contando a sua história. Pô, é muito legal, né? Assim, então, esse apreço por conhecer, por entender da literatura, por ter assuntos de interesse, sobretudo assuntos humanos, a questão técnica não é que pouco me importa. Eu gosto, mas trazer para humanidades, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei desde pequeno, achava bonito. Conforme o tempo foi passando, aí você tem a formação profissional, aquilo vai se tornando uma necessidade, né? Porque você tem que conhecer para falar, para conseguir e tudo mais. E quando eu, de fato, isso faz 12 anos, de forma direta, mais ou menos, que eu voltei e foquei 100% na empresa da minha família, que é o Mastermind. Quando isso aconteceu, e aí eu fui ministrar os nossos treinamentos, fui ser instrutor do Mastermind e tudo mais, eu percebi que eu precisava aprofundar isso, porque eu tinha outras 20, 30 pessoas
que eu estaria ali passando o meu conhecimento, sendo professor mesmo, né? Ensinando algo. E eu precisava ter conhecimento para poder passar com aquilo ali e entender que essa troca de quem está sentado é muito mais importante para mim. Então eu vou pegar aquilo que está na ponta e eu que estou aqui e juntar isso. Então foi assim. Foi uma coisa muito natural de pequeno, por achar bonito, por achar a beleza mesmo. E aí aquilo foi acontecendo ao longo do tempo, o trabalho, aí tem a questão da necessidade e hoje muito por prazer. Confesso que hoje, no momento atual, assim, eu tenho lido pouco. É uma coisa que não tenho feito com frequência, mas tenho me exercitado a voltar, assim. Então, pelo menos, sei lá, 15, 20 minutos do meu dia eu tenho tirado para ler um pouquinho. Seja um capítulo de um livro, por exemplo, eu estou lá com uns 15 livros para ler. Caramba. Eu não li nenhum ainda, né? Você tem esse vício de comprar livro também e não ler ele? Fala, eu quero comprar para ter em casa, mas você não tem tempo para ler ou você não pega para ler? Tenho e não tem espaço mais hoje. Minha mulher tá meio que brava comigo já. Compra um Kindle. Não, eu tenho o Kindle também. Deixa o Kindle. Já tá zerada a bateria do Kindle, a memória do Kindle. Não, já, não tá. Não tá, mas o Kindle é bom pra viagem, né? Você não leva peso, é uma maravilha. É muito bom. Eu ganhei um de presente também, é maravilhoso. Eu ganhei também. E aí o Kindle é bom pra você viajar, né? Sim. Você coloca na mochila desse tamanhozinho, feliz e tal, não tem problema. Agora em casa você quer pegar o livro, Cara, é o né? livro, Então eu tô voltando, assim. Eu nos últimos 2, 3 anos eu li pouco, mas eu tenho voltado agora a ler com mais frequência. Sobretudo histórias de grandes lideranças. Então, assim, o último grande livro que eu li, assim, que eu gostei muito, foi um livro que fala da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan e do Papa João Paulo II. Não é muito grande o livro, mas conta a história dos dois, sobretudo a atuação dos três na Guerra Fria, na questão do comunismo, enfim. Agora eu estou lendo um do Reagan e estou começando um do Churchill, que eu gosto dessas figuras. Biografia? A maioria é biografia? Essa do Reagan não é bem uma biografia, ela é uma obra biográfica, mas não é uma biografia não autorizada ou autorizada. Tá. É alguém que trabalhou com ele e conta princípios do Reagan, mas está bem no começo ainda. E a do Churchill eu quero reler, porque eu já li faz muito tempo. Então eu tenho 4 volumes, são 2 obras que falam do Churchill, do Winston Churchill. Então eu quero reler isso, porque foram as duas, acho que, assim, que na minha visão, juntamente com o Papa João Paulo II, são as 3 grandes lideranças do século XX, que deram um norte e colocaram um rumo no Ocidente, vamos chamar assim. Que há muito conflito e tudo mais, mas o Churchill liderou em batalha a Inglaterra na Primeira Guerra e como primeiro-ministro na Segunda, né? Foi expulso depois da Segunda Guerra do cargo e depois reconhecido como o grande líder daquele momento, né? A Thatcher, ela vem depois de pegar a Inglaterra do Labour Party com uma questão do crescimento dos sindicatos. Eu não estou nem julgando o sindicato bom ou não quero entrar nesse assunto, nesse mérito. Mas para a economia inglesa aquilo naquele momento foi muito ruim e ela vem e resgata isso com uma política totalmente diferente. Ela fala, né, que o melhor política social é o trabalho e tudo mais, vem aquela questão toda. E permanece nisso. E o Reagan, com a defesa dos princípios que ele tinha, que são os princípios americanos, que formaram a grande nação americana. Que formaram a questão de liberdade, oportunidade, você trabalhar, ter dinheiro e tudo mais, com esses princípios e valores cristãos, que ele tinha muito, e a defesa de que a democracia era o melhor, e ele acreditava que aquela defesa era melhor para o americano. Então, ele acreditava que a democracia no mundo era bom para o americano. Então, ele acreditava muito nisso. Então, tem uma frase, né, que fala os três, o Reagan era americano demais, a Thatcher conservadora demais e o Papa católico demais. Né? Porque eram princípios que formavam esses 3. Então, eu tenho lido isso agora. Estou lendo um outro do Reagan e vou começar do Churchill, assim. Quando você lê esses livros assim, o que você preza mais para aprender? O que eu prezo para aprender? Boa pergunta. Quando você lê histórias das pessoas. O comportamento dos princípios que eles tinham. Porque no Mastermind a gente trabalha... O Napoleon Hill traz no livro dele A Lei do Triunfo, que é o primeiro livro publicado em 28. Demorou 20 anos para ele pesquisar. E aí é muito interessante, eu falo isso. E assim, mas o Napoleon Hill fala de autoajuda. Eu falei, pode até ser, que não é, mas você pode querer ter essa opinião. Nessa prateleira. Pode querer colocar. É que virou algo muito pejorativo, sim, né? Sim.
Mas tem uma ciência humana ali naquele livro, aquele livro de 900 páginas. Por que tem uma ciência humana? Porque é o estudo de 20 anos. Ele começou a escrever sobre aquilo em 1908, para publicar em 28. Tem uma história por aquilo ali. Tem análise de comportamento. Ah, mas quem era ele para ter análise de comportamento? Alguém que quis estudar. Alguém que, ao longo do tempo, começou falando com uma pessoa, como um jornalista de 20 e poucos anos. Essa é a história. O Napoleão Hill começa assim. E, ao longo do início do século até na sua morte, em 1970, ele escreveu sobre isso. Ele fez sobre isso. Ele pensou sobre a ciência humana, no que ele chamou lá naquele princípio do século, a ciência do sucesso. E o sucesso hoje, muita gente fala, atrela uma série de coisas, mas é a eficiência e a eficácia dos seus projetos, né? Então, você me perguntou por que eu vejo nisso? Porque o Napoleão Hill colocou lá nos livros dele, e aí entra como profissão mesmo, do que eu faço, do que eu me dedico como profissão, como empresa, daquilo que a gente gera. O Napoleão Hill coloca 17 comportamentos de que as pessoas daquele momento tinham um sucesso extremo. O porquê que eles faziam isso, qual que era a possibilidade, por que eles tinham empresas que as pessoas gostavam de ficar, por que eles eram ricos de dinheiro, por que suas famílias eram bem estruturadas e tudo mais. Ele vai colocando isso ao longo do tempo. Então ele pesquisou princípios do que ele chamou da ciência do sucesso. E sempre, hoje a gente fala hoje, né? Nós estamos em 2023, a gente fala de startup, inovação e tudo mais. Assim, parece. Só que a gente tem que entender que 100% dos negócios, das relações, são seres humanos. Não vai terminar isso. Não vai acabar. Não tem alternativa. Então, o que eu vejo quando eu leio isso é o que eles fazem de princípio. Quais são os princípios que essas pessoas têm? O que eles defendiam como bandeira? Eu posso concordar ou discordar. Não tem problema nenhum. Mas é a defesa da convicção, daquilo que me deixa convicto, daquilo que eu tenho como fortaleza dentro de mim. Então, eu gosto muito de analisar isso. E aí eu trago isso para os momentos de sala, de vida, do que acontece. Legal. Eu quero continuar nesse assunto, mas só para quem está assistindo a gente entender o que é o Mastermind, de forma simples, objetiva, ou da maneira que você queira, o que é o Mastermind? Mastermind é um conceito, começa com um conceito de Napoleon Hill, de pessoas se juntarem em busca de um mesmo objetivo, sobre 2 princípios. Primeiro, ter um objetivo claro e bem definido. De todos, entre todos. Esse é um. Segundo, você não prejudicar ninguém. Tá. Esse é o princípio, certo? E é onde quando ele começa a falar, ele fala que esse é o princípio que ele desenvolve um curso, um treinamento. Então, no Brasil, nos países da América Latina, nos países da língua portuguesa, existe uma empresa que tem a marca Mastermind como um curso, que somos nós. Tá. Então, tudo que talvez você veja, que não tem a nossa marca, que é um M vermelho, assim, quem quiser ver, vai ver aí. E que não tiver isso, um nome técnico para isso, não tão técnico, mas o nome que a gente chama de pirataria, o cara que não tem autorização e tenta usar o nome. São demandas judiciais, a gente encara como questões legais e isso, tomar as providências tem que ser tomadas da forma como tem que ser tomadas, que são as formas jurídicas legais. Ponto. Então, como é que nós fazemos? Nós pegamos esses 2 princípios e desenvolvemos um treinamento, um curso de liderança, uma série de produtos, de cursos de liderança, de comunicação, de gerenciamento, de vendas, de desenvolvimento de equipe, nos princípios que o Napoleão Hill trouxe no livro do Triunfo, nesses 17 princípios de comportamento. Então, nós temos um treinamento de 12 semanas, nós temos um outro treinamento de 7, de 6, de 3 dias, padrões de comportamento. Então, o Mastermind é uma empresa de treinamento, de liderança e desenvolvimento humano. É isso que nós somos. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta. Cara, você vai falando as coisas, vai passando muita coisa na minha cabeça. Eu vou ter que anotar aqui, não tem jeito. Deixa eu ligar meu tablet aqui. E eu já aproveito para te fazer uma pergunta já. Todo mundo nasceu para ser um líder? Isso é uma pergunta corriqueira, sabia? Ah, achei que eu tava fazendo uma pergunta boa. Não. Mas por ela ser corriqueira que ela é boa. Ela é boa. Me fazem bastante em sala isso. Bastante comum. Porque assim, eu vou falar, eu não me vejo como um líder.
Eu não consigo me... Hoje, assim, analisando as características de um líder, na minha concepção, você pode me falar com mais propriedade disso, mas na minha concepção eu não me vejo como um líder. Eu sou um cara muito bom, para organizar coisas, processos, minha vida é organizada, projetos e tudo mais, mas eu não sei, eu sei me expressar bem, eu sei falar bem em público, eu tenho um podcast que eu consigo ter as ideias bem expressadas, mas eu não consigo me ver como líder. Você faz isso sozinho? O quê? Tudo isso que você falou, você faz sozinho? Não, eu, assim, tenho as pessoas com quem eu trabalho, mas, assim, na grande maioria das vezes eu tenho dificuldades. Você influencia as pessoas? Não sei te dizer isso. Como não? Eu não sei dizer sobre influência. Quantas pessoas você tem? Onde, você disse? Na sua equipe, pessoas que fazem com você. Aqui, na sua família, você tem sua esposa, você é casado. Tenho minha esposa. Certo? Tenho minha esposa. Aí você tem pai, mãe, irmãos que estão junto. Perfeito. Certo? Uhum. Você tem a sua empresa, que tem pessoas que... E na empresa é muito interessante que, assim, parte faz porque é pago. E tá tudo certo porque é uma relação combinada. Sim. Uma relação muito igualitária e combinada. Sim, certo? certo? Tranquilo, perfeito. Eu pago e o outro faz o trabalho que nós combinamos. As pessoas fazem a mais, colaboram com você, cooperam com a mais? Sim, como? Através da influência da liderança. Então, para responder de forma muito... Eu vou fazer as duas respostas. Tá. Objetiva e mais espaçada para a gente poder conceituar a resposta objetiva. Uhum. Primeira pergunta é sim, porque se confunde liderança e iniciativa. Uhum. Certo? Uhum. Iniciativa muita gente pode ter. Porque assim, a liderança requer tomada de decisão. Requer tomada de decisão, certo? Sim. A liderança requer influenciar pessoas. Certo? Certo. Requer. Uma tomada de decisão, ok. É que eu acho que liderança é uma... Vai lá, desculpa, deixa eu trabalhar. O que significa a palavra liderança? Não, eu acho que liderança, cara, as pessoas têm que te ver como uma inspiração. As pessoas têm que olhar pra você e falar assim, meu, aquele cara ali, ele é foda, eu vou seguir o que ele fala, porque ele tem base no que ele fala, ele faz o que ele fala, e as pessoas são inspiradas por ele. Minha concepção de liderança é essa. Pode ser bem pueril, mas a minha concepção de liderança é essa. Eu não sinto que isso acontece. Eu tô indo pra uma terapia aqui, desculpa, eu tô com um profissional aqui, eu preciso disso. Mas assim, eu não me vejo nesse sentido, tá? Do que eu te falei, eu não consigo reconhecer isso no meu meio. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que eu não esteja vendo isso. Mas eu não tenho, tipo assim, não, mano, eu sou um líder. E eu nem sei se um líder pode falar que é um líder. Claro que pode. Por que eu não posso exaltar a qualidade minha? Então, não sei. Eu estou tirando todas as minhas dúvidas aqui hoje. Ô, Vitão, é assim, ó, é interessante você estar falando, essa opinião, essa sua visão, que é assim, ó. Você provavelmente está lembrando de um exemplo da criancinha que fala assim, ó lá, ela já leva todo mundo, ela lidera todas aquelas outras criancinhas ali. Isso é nato. Talvez você esteja pensando, você esteja pensando na liderança nata. Uhum. Fala assim, porque você falou, se nem todo mundo pode virar líder, de alguma forma, se nem todo mundo pode virar, então isso é um talento dado por Deus, que então tem X líderes e não líderes, certo? Certo. Talvez você possa pensar isso. Minha a imagem seja essa, certo? Mas criança toma decisão? Importante? Não. Então é iniciativa. Ok. Certo? Eu comecei... talvez não continue um projeto, talvez seja só aquela espoleta. Então, a liderança, ela requer ter um objetivo comum definido. Então, você tem uma empresa, você tem um objetivo comum definido, certo? Certo. Requer ter iniciativa e sustentar isso, certo? Requer ter a habilidade de comunicação. Eu preciso passar minha mensagem, certo? Porque não adianta. Eu sempre falo isso na minha sala. Eu tenho 30 pessoas aqui em sala. Por exemplo, hoje é uma terça-feira, vou dar aula hoje à noite. Uhum. Então, nós estamos gravando cedo isso, eu vou dar aula hoje à noite. E aí eu sempre digo algo. Eu tenho aqui 30 pessoas na minha sala. Se eu falo e as 30 não entendem, não pode que tenha só um inteligente e 30 burro. Não é isso? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A relação não está balanceada. Uhum. Não é isso? Certo. Então, ou seja, quem tem que ter a comunicação boa sou eu. Quando eu passo a mensagem. É na empresa, é com os amigos, é na família, em qualquer lugar. Certo? Uhum. Precisa entender que o que ele faz tem retorno. Então, aí entra o que o Napoleão Hill fala, que é o que ele chama da regra de ouro. Que é o quê? Ele fala que é o que a Bíblia fala, o que todo mundo fala, enfim, quer fazer para o outro o que quer que faça para mim. Uhum. Eu sempre penso assim, sempre assim. Se eu vou num lugar
e olha assim, eu gosto disso. Eu falo, não, se eu gosto, tem mais gente que gosta. Ou se eu não gosto, tem mais gente que não gosta. Qualquer coisa. Ou seja, no lugar que eu vejo uma vitrine de uma coisa que eu falo, puta, que negócio ridículo. Não, mas tá na vitrine e alguém gosta. Assim. Perfeito. E assim, eu não quero que o outro venha me encher o saco por tal coisa, então eu não vou encher o saco do outro por tal coisa. Pode parecer meio clichê, isso pode. A gente erra também, às vezes, com isso. Claro, tá tudo certo. Faz parte, né? O errar, as incongruências humanas fazem parte do nosso dia a dia. Mas a liderança, trazendo pelo que você falou, é treinável. Eu posso treinar ter melhor relacionamento com as pessoas. Por que eu posso? Eu posso treinar eu posso treinar eu ter uma personalidade mais agradável. Eu posso não utilizar aqui, eu posso querer em algum momento falar assim, não, eu preciso me fechar como uma concha de ostra na minha casa, tá tudo certo. Mas eu preciso ter um bom relacionamento com as pessoas que eu trabalho. Então eu posso treinar isso. De que forma? Aplicando algumas coisas simples. Uma coisa que a gente sempre fala, assim, muito simples. Muito simples. Sorrir. Pode parecer, quem tá ouvindo agora falou assim... Eu tenho muita dificuldade disso, cara. É assim, ó. Quem tá ouvindo a Não gente tenho? agora... Não tenho muita dificuldade disso. Quem tá ouvindo a gente agora fala assim, mas como assim? É só rir. Aí alguém tá pensando agora, mas você tá rindo agora? É, mas é difícil pra caceta, irmão. Porque assim, aí entra, você tem gente mais introspectiva, gente mais extrovertida, tudo certo. Mas assim, você chega num lugar, você tem alguém com a cara fechada, ou simplesmente para ter uma relação agradável, eu posso estar com a expressão, semblante. mas... Não tô falando gargalhar, não é isso? Sim, é o sim, semblante mais tranquilo. Eu sou um cara que vive carrancudo. Minha mulher fala assim pra minha mãe, minha irmã, minha mulher fala assim pra mim. Tamo junto, né? Fala assim, nossa, toda essa de mau humor. Não, eu não tô de mau humor. Aliás, eu tô super de bom humor. Mas eu tô fechado. Cara tal. fechado. Minha mulher fala assim, você tem que fazer botox agora, tem que colocar. Eu falo, não, deixa eu quieto. Deixa eu ficar com cara de velho, tá tudo certo. Né? Sabe por quê? Não, porque eu não quero, não gosto de agulha, né? Aquela Sim, coisa. sim. Pinta, porra. Não, E eu não gosto. Eu tenho uma aflição do cacete Então, também. porra. Aí, beleza. Então, assim, isso é treinável. Personalidade agradável é treinável. Ter método para falar com as pessoas é treinável. Tá. Entender de planejamento, e você disse, eu faço planejamento das coisas que eu quero. Sim. Entender de planejamento e ter a boa comunicação para passar isso pro time, para as pessoas que estão conosco, que entendem que aquilo é bom para elas e bom para mim, bom para a empresa, bom para a família, bom para o lugar onde eu estou, bom para os amigos. O objetivo em comum. O objetivo em comum de colocar isso e todo mundo seguir isso é o desenvolvimento da liderança. Tá, então o que você me falou, liderança são 3 pontos. Tá, e você me corrige se eu estiver errado. Que é tomada de decisão, ter iniciativa e uma boa comunicação. E o objetivo principal O objetivo principal. bem definido. Esses são pontos cruciais, né? São pontos que definem a bússola. Tá. Por quê? Porque você vai conseguindo colocar... E o resto do desenvolvimento, se tiver alguém que é duro, que é grosso... Eu falo, pode não parecer, mas eu sou um cara que eu preciso me policiar para não dar porrada toda hora. Fala assim, mas como assim? Nós já conversamos algumas vezes, fala assim, não, mas não parece, não é, eu preciso me policiar. Porque às vezes eu sou, cara, extremamente... Direto? do E acaba coice, sendo- entendeu? Espero não fazer nenhuma pergunta inconveniente aqui. Vou dar coice. Aí, você fala, pô, mas como é que se... Assim, a gente tem que se policiar, tem que saber qual é o ponto que a gente chega. Sim. É Né? equilíbrio nas coisas. Exato. Então, assim, e aí a gente vai treinando algumas coisas até que aquilo se torna natural. Vai colocando algumas coisas até que se torna natural. Então, entender aí vai entrar lá nossa conversa antes aqui de bastidor e que a gente falou um pouco aqui, de ir se conhecendo ao longo do tempo. Aí a hora que você me perguntou, você falou assim, quem é o Jason? Eu falei, alguém gosta de aprender, mas não sou um pouco cabeça dura, mas sei que a hora que eu preciso eu vou tentando reconhecer e tudo mais. Foi falando ali, o que é isso? A gente vai se conhecendo, as nossas atitudes, aquilo que a gente tem, através de como? Através da igreja, através de terapia, através da literatura, do convívio, das pessoas que a gente gosta, de poder ouvir, através de uma série de coisas. E a liderança da mesma forma. Quando a gente indica o caminho, tem uma equipe, tem pessoas que estão à nossa volta, e a gente consegue colocar aquilo em marcha para um objetivo, pô, isso é maravilhoso. Entendi. Muito bom. Tô aprendendo muito. Então, assim, em questão da liderança, cada ponto desse aqui que a gente falou, a gente consegue treinar individualmente para que depois se resulte no objetivo final, que é ser um bom líder. Sim. Como? Como isso? E aí entra uma propaganda. É o que a gente desenvolve em treinamento, em Contraste sala. Mastermind. Aí eu não sei se você pode, aí você me fala se não pode ou não pode. Mas, assim, um exercício prático para cada uma dessas áreas.
Ou a pessoa tem que contratar o curso. Contrata o curso, tá? Vou entra deixar o lá. link na descrição aqui. Entra lá no @Jason Albuquerque ou no mastermind.com.br, procura Ribeirão Preto, ou qualquer lugar do Brasil aí que a gente coloca, Esse cara é embaçado. que a gente tem no Brasil inteiro. Mas você pode dar um exemplo prático, um exercício, tipo, que a pessoa possa fazer em casa ou não? Aí... Tem, cara, objetivo. O que você quer, por exemplo, para daqui a 6 meses? Ok. Nós estamos no mês de junho. Hoje é dia 6. 6. 6/6, aniversário do meu afilhado, inclusive. 17 anos. Mas vai ficando velho já. 6/6. Né? Uhum. Aliás, um beijo pro Cauê, meu afilhado, mora lá em Itajaí, meu primo. Te amo. Um beijo grande. E aí, é assim... Sabe, o que você quer daqui a 6 meses? Como é que você quer chegar dia 31? Vamos pegar assim, dia 31 de dezembro de 2023. O que você quer ter conquistado? Mas eu tô... Assim, e é importante saber. Eu só vou saber o que eu quero do grande se eu souber do pequenininho. Ou eu quero algo bem grande. Eu quero uma casa de 10 milhões de reais. Pra gente monetizar, pra poder ficar mais palpável. Perfeito. Certo? 10 milhões de reais. O que eu preciso fazer até lá? Eu preciso ganhar R$1 durante 10 milhões de dias. Ou preciso ganhar 10, ou preciso ganhar 100, ou 1.000, ou 100 mil, e assim vai. Não é isso? O que eu tenho que fazer para isso? Aí entra a coisa, decidir o quanto custa. O objetivo é isso. E decidir pagar. Tá. Não adianta se eu saber quanto custa, não decidir pagar. Não é só saber, então, onde você quer chegar. Tem que saber. É decidir o processo. Claro, é decidir enfrentar o processo, né? E o processo é dolorido muitas vezes. Eu acho a parte mais difícil. Porque, tipo assim, você percebe... E aí entra outra coisa que a gente falou, que é a iniciativa, tá ali, né? Não é Sim, isso? isso. Então, você tem a iniciativa de começar aí para segurar, para manter, para transformar isso num hábito, para fazer aquilo, para chegar naquele objetivo. Decidir manter o processo. Decisão. Entendeu? Uhum. Porque tá tudo entrelaçado. Sim, sim. Aí entra a decisão, eu tomei a decisão de continuar aquilo. E como é que eu vou convencer as pessoas ao longo do caminho? E não é só convencer as pessoas, não é manipular ninguém. Não, sim. É entender que eu tenho um projeto e eu preciso de ajuda de alguém aqui, de alguém ali. Em um dado momento, eu vou ser o braço de alguém que vai ajudar. Não é isso? Sim. Em um dado momento, eu protejo a minha família. No outro momento, a minha família me protege. Como é que fala? É um movimento. É um ciclo. É um ciclo, É um isso, ciclo, né? Uhum. Não é nem um ciclo, tem uma outra palavra que está me fugindo agora, mas é um ambiente de simbiose. Uhum. É um ambiente de simbiose. Não é isso? São elos. Então, uma hora eu protejo alguém, outra hora alguém me protege. Uma hora eu preciso de alguém que me ajude no meu objetivo, daquele objetivo que eu coloquei, da decisão que eu tomei de começar e continuar aquilo, iniciar e sustentar aquilo, e comunicar aquilo, falar, vem cá que eu preciso de você nesse momento. Uhum. É importante para mim, e você vai me ajudar, e você vai ter a minha gratidão. Né? Perfeito. E aí, em um dado momento, essa gratidão vai ser retribuída. Se não for, a culpa não é do outro. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Não é isso? Se eu fiz algo pra alguém e alguém não retribuiu aquilo com gratidão, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Aí ele se vira com ele mesmo. Então, aí a coisa vai acontecendo. Mas o meu principal é saber onde quer chegar. Se eu não souber onde quer chegar, não adianta muito. Isso é a definição de ser um bom líder? Pô, boa pergunta. A definição de ser um bom líder é entender as diferenças e fazer o grupo, o time, a equipe, as pessoas engajadas no mesmo objetivo. Porque as diferenças existem. As diferenças culturais são gigantes, as diferenças de criação, de pensamento, mas entender que o objetivo é maior, que tem algo maior que nos une. Qual que é o mito do líder ou o mito da liderança? De que ele é nato. Boa. De que é nato. É isso aí. É o mito. Né? É treinável, no caso. Entendi. É a confusão entre liderança e iniciativa. E a iniciativa pode ser inata, pode ser inerente ao ser humano, pode ser quase como um dom, a gente pode nominar uma série de coisas. Mas a liderança, para gerir equipes, é treinável. Tá. Eu acho que essas características, tanto decisão, iniciativa, comunicação, objetivo, pode ser desenvolvida mais em umas pessoas devido ao ambiente que ela vive. Outras nem tanto. Ou eu estou falando besteira. Por exemplo, vou de novo pegar um exemplo da minha vida. Uhum. Tá? Eu tive um pai e uma mãe que se separavam muito por conta do problema do meu pai de álcool e droga e tudo mais. E em algum momento da minha vida eu falei assim, cansei disso, eu preciso, não vou ficar dependendo deles e eu vou tomar minhas decisões. Então, com 16 ou 17 anos, eu decidi morar com a minha avó na mesma cidade que eles. E
Com 18 anos eu decidi morar em São Paulo porque eu precisava sair do ambiente que eu estava, enfim. Então, assim, eu vi que, devido ao problema também do meu pai, muito novo, eu tive que tomar algumas decisões na minha vida, ou o ambiente me pedia isso. Decisões simples, tá? Não é decisões de vida que iriam mudar a minha vida. Simples hoje. Simples você enxerga elas hoje, depois de tudo que passou. Mas talvez naquele momento eram simples tomar essa decisão? Não, então, essas decisões são maiores. Mas, assim, a decisão, por exemplo... São decisões bem pueris, assim, sabe? Tipo, como é que eu posso exemplificar? Tipo assim, aconteceu isso na minha família hoje. Não, eu vou pra escola mesmo assim e tal. Eu quero ir pra escola, quero sair desse ambiente. Essas decisões, que tipo assim, eu teria todo o direito na situação que tal. Vou ficar em casa, tô mal, vou ficar recluso. Mas eu decidi, não, eu vou continuar jogando bola na parte da tarde, eu vou continuar frequentando isso. Enfim, foram algumas decisões. Até mesmo ir pra igreja foi uma decisão que eu e meu irmão tivemos juntos. Tipo, nossa vida tá uma merda. O cara tá chamando a gente pra igreja, a gente nem sabe, vamos ver como é que é. E a gente decidiu ir, enfim. São essas decisões pequenas, mas que eu acho que a gente vai treinando para que na hora que chega a decisão maior, a gente consegue ter mais poder de tomar essa decisão. A gente toma decisão toda hora, né? Atravessar a rua é uma decisão, né? Isso. Só que para algumas pessoas é mais difícil quando chega numa decisão maior. Aí é o ponto que eu quero chegar. O ambiente, ele determina sobressair algumas dessas características ou não? Cara, assim, é interessante a gente pensar nisso. Né? Eu tenho a tendência tendência, não é nenhuma certeza ou uma conclusão, e também não tenho nem capacidade técnica no sentido de estudo psicológico. Estou falando da ciência da psicologia mesmo, ou da psiquiatria, enfim, não tenho nem essa pretensão, nem esse conhecimento. Só gosto de ler poucas coisas, inclusive. Como disse aqui, tenho lido pouco nos últimos tempos. Mas assim... Eu tenho a tendência de falar que sim. Minha tendência. Tá. Mas tem muita gente que é o oposto disso. Você acabou de falar isso. Talvez o ambiente te faria acomodar. Estou pegando o teu exemplo que você deu aqui, tá? Perfeito. Tá? Mas o mesmo ambiente que talvez faria te acomodar, te fez tomar decisões, enxergar sobre outro prisma. Como aquilo? Talvez por influência do que se viveu lá na época da infância, da primeira infância ali, né? Que é a formação do que eles falam do córtex, não sei se é do córtex, do pensamento cerebral como um todo da criança é de 0 a 8 meses e de 8 a 2 anos, né? Depois a formação vai ao longo dessas informações passadas. Talvez aquele momento, não sei te falar, e é algo que eu tenho conversado com bastante gente. Mas que o ambiente em que a gente está nos transforma, isso é um fato. Por quê? Porque se eu estou num ambiente que... Eu posso estar num ambiente ruim e querer sair dele. Tá. Naquele momento. A hora que eu sair, se eu estou num ambiente bom, aquele ambiente bom vai me transformar de uma forma melhor. Porque eu começo a absorver aquilo que me faz bem. A igreja é um ponto disso. Seja a igreja que for. Mas é uma tendência de falar. Eu não tenho uma definição sobre isso a mim, assim, né? As pessoas nos influenciam. Isso é fato. O meio que a gente vive influencia. Isso é um fato. Porque se eu estou em um lugar bom, eu vou fazer coisas boas. Se eu estou num lugar ruim, em algum momento aquilo vai acontecer de eu fazer algo ruim. Pode não ser aquilo perene para sempre, pode não ser um erro que custe a história da minha vida, pode ser uma série de coisas. Mas vai ser influenciado, Mas vai ser influenciado, e talvez eu vou influenciar também alguém ali naquele momento. Mas eu não acho que a história é escrita assim. Acho que a minha história é escrita por mim, pela forma com que eu vejo. Aí vamos voltar lá atrás na conversa. Como se conhecer. Se eu me conheço, eu sei, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai, ali não vai dar certo. Lá não vai dar certo. Então deixa eu procurar algo aqui, porque esse ambiente está me fazendo mal. No treinamento que você faz, qual que é a maior demanda que você recebe lá? Tipo, as pessoas procuram um curso... Qual que é a maior demanda que faz assim, eu preciso melhorar nisso? A liderança. É liderança em específico? Liderança em específico. Por quê? A gente vive... A sociedade como um todo é colaborativa, certo? Então, assim, se a gente pegar lá os homens primatas, eles colaboravam com os outros em um dado momento, desenhando o leão na pedra e a pessoa morta, lembra? Não é isso? Porque os primeiros desenhos tem nas pedras e tudo mais. Por quê? Aquilo indicava para alguém que, esse bicho que tem esse negócio grande na cabeça aqui, se você atacar ele vai te atacar e vai te matar. Não é isso? Então você vai ficar deitado pro resto da vida. Tá aqui.
que ou seja, é a morte. Não é isso? Não? A gente for analisar, parece muito simples, mas Sim. é aquilo que tá lá, né? Tá lá. Depois eles já começaram a colocar um outro desenho, aí tinha uma lancinha, que eles faziam a lancinha e podia matar esse bicho. Não é isso? Tá lá. A gente sempre colabora com o outro em um dado momento. Então, a liderança é a arte de influenciar os outros. A gente falou tudo isso aqui. Então, eu preciso trabalhar isso em mim. A todo momento. Mas eu não tenho uma equipe grande. Mas em um dado momento eu tô ali e eu preciso do meu colega, meu par no mesmo sentido de lateralidade mesmo, né, no trabalho, que a gente precisa unir força aqui. Alguém tem que pegar na mão e levar todo mundo. A liderança não é cargo. A liderança não é cargo. É cargo a liderança? Não. Não. Você respeita, o cargo você respeita. Mas às vezes você faz só o que tal cargo manda. Não faz o que é mais. Ele não indicou um caminho específico. Não é isso? Então, a gente vê isso dentro das famílias. A liderança, às vezes, não é o patriarca. A liderança é a figura patriarcal, é o avô, a figura... Estou pegando um exemplo que você falou isso, tá? A figura matriarcal se torna a avó. E é aqueles dois que não estão ligados de forma direta, né? Tem o pai e mãe, avô e vó, mas eles exercem essa liderança dentro da família, como um todo. Então o patriarca maior da família, o avô, tem 10 filhos, ninguém faz nada se não falar com ele. Tem isso. E não estamos falando de dinheiro. Sim, são decisões. Convivência familiar. Então, tem alguém lá na empresa que é mais cabeça branca e fala, pô, vou tomar uma decisão, deixa eu ir falar com ele, que ele é alguém sábio. Ele exerce uma liderança. É bom de conversar. Porque pode ser sábio, mas se for chato, ninguém fala. Não é isso? Olha, é verdade. Eu posso ser inteligente, mas eu posso ser um idiota. Né? Cara, mas isso que você falou é um ponto... Posso ser um cuzão. É um ponto muito, muito interessante e que as pessoas precisam entender. Você quer mais água? Quero. Não, pega uma água. Vamos uma aguinha pra mim, por favor? Vai dar tempo que eu vou construir um raciocínio agora, fica tranquilo. As pessoas, elas entendem a liderança como esse cargo, né? No caso, tipo assim, eu fui promovido agora, você precisa me respeitar. Primeiro que eu acho que respeito, você não tem ele a partir de um cargo. Você tem ele a partir daquilo que você é diante daquele cargo. Daquilo que se constrói. Daquilo que se constrói. E assim, cara, eu vejo muito isso acontecer, das pessoas requerer essa notoriedade de um líder pelo cargo que ela exerce. Quando, na verdade, e a gente sempre fala isso, que o líder é o cara que vai e faz, o cara que puxa a frente de trabalho, vamos dizer assim, o cara que não tem tempo ruim com ele, e é um cara que sabe expressar isso de maneira correta. E ele não impõe isso para as pessoas, ele acaba inspirando pessoas. Ele influencia pessoas. Por falta das suas atitudes. Isso. Obrigado. Só que a galera entende muito que liderança é um cargo. E isso é triste de se ver. Por quê? A partir do momento que eu falo que eu sou algo, eu acho que eu já deixei de ser. Por isso que eu falo que eu não gosto de falar assim, eu sou um líder, ou tipo, isso aqui é... Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. Eu não sinto que avocado é minha. A minha empresa é minha, eu estou usufruindo disso tudo. Então, para eu continuar tendo essa vida legal, essa empresa bacana, eu preciso continuar trabalhando e fazendo o que eu fiz para chegar até aqui. Esse é o meu pensamento. Porque a partir do momento que eu falo assim, não, isso é meu e eu já tenho isso, eu não preciso fazer mais nada, eu perdi. Então, eu também eu não gosto dessa... Mas é o entendimento dessa melhoria contínua, né? É o entendimento de saber que você faz algo... Porque a responsabilidade está sobre você. Sim. Né? Não é isso? Sim. A responsabilidade ali na hora, no fim do dia, você tem seu sócio aqui, eu até o conheci aquele dia, né? Sim. Você tem seu sócio. E assim, no fim do dia, vocês dois que vão assinar no final. Então, a responsabilidade é sua. Sim. Não é isso? Sim. Certo. Mas você entende esse momento, e aí entra a influência da liderança. Você entende isso como algo muito mais colaborativo para você ganhar, para o seu sócio ganhar, para o Zanon ganhar, pro menino que eu conheci ali ganhar. Ganhar o quê? Ou vai ganhar dinheiro, vai ganhar experiência, vai ganhar um ambiente saudável, vai poder realizar talvez sonhos trabalhando aqui, para poder ganhar conhecimento, porque vai ser uma troca gigantesca, para ganhar amigos,
Porque ele vai fazer amizades aqui, talvez ganhar que a gente fala assim, né? Mas construir isso ao longo do tempo. Relacionamento, talvez vai casar, vai ter filhos. É o ambiente que faz isso. A gente estava falando isso um pouquinho antes, Sim. né? Eu quero conhecer alguém legal, responsável e tudo mais. Não é de segunda a segunda na noite que eu vou conhecer. A noite é legal pra caramba. É gostoso sair com os amigos? É muito. É legal se extrapolar uma vez ou outra? É legal pra caramba. Tudo faz parte, né? Mas chega uma hora que, ou uma coisa ou outra. Então, faz parte desse crescimento, dessa... E isso é uma forma de enxergar a liderança. É uma forma de entender que o ambiente que eu construo como líder, como dono, como a patente. Eu vou trazer já o que você falou da patente, tá? Essa construção ao longo do tempo que as pessoas veem, eu fazendo na minha empresa, você fazendo na sua, e outras tantas pessoas que nos inspiram. A gente vai colocar aí, a gente pode trazer aí nomes que inspiram a gente nunca esteve frente a frente, mas parece que é amigo, porque ouve toda hora, conhece a todo momento, tá falando a toda hora, entende o carinho com as pessoas e vai trazendo isso. Enfim, a gente vai falar de um monte de gente. A gente pode falar de gente que a gente até discorda um pouco, mas tem uma liderança fortíssima. A gente pode trazer pessoas que são polêmicas, outras que são, infelizmente, são proibidas de a gente falar, que deveriam ser faladas da forma como transformou aquilo em coisas ruins, mas é outra questão, né? A gente vai trazer aqui e analisar outros contextos. Mas a liderança é isso, é entender que eu estou colocando um ambiente para que esse objetivo seja alcançado. Qual que é o objetivo? Aí a gente vai entender o que eu coloco à frente. Agora, quando se vem que é impor top-down, né? Goela abaixo, que hoje eu tenho o cargo, e aí, assim, é muito cíclico. As coisas são cíclicas. Às vezes eu estou em cima e a gente não entende que em um dado momento aquilo pode se inverter. A gente comete erros assim ao longo do tempo? Comete. Não, fica quieto que sou eu que mando. Comete esses erros em um dado momento, não é isso? A gente estoura e fala besteira. Faz parte. E assim, faz parte. Mas faz parte entender. Falou, cara, foi mal, não era aquilo que eu queria. Eu tava tão puto com outra coisa, não era com você. E aí a gente mostra a generosidade da liderança. Isso é legal. Entendeu? E aí como é que a gente vai fazer isso? Exercendo, conhecendo, entendendo como é, entendendo os processos, entendendo a melhoria. Você falou, pô, eu entendo que isso aqui não é questão que é meu. A questão é que eu trazer o ambiente para as pessoas que estão comigo. Por quê? Porque o objetivo é maior. Tem algo maior que nos une. O que une o cristianismo? Ir ao céu. A salvação. Objetivo em comum. O objetivo em comum é o que? É ir ao céu. É ter a salvação. Então, eu falo muito do cristianismo porque é uma coisa que eu gosto demais. Eu acho que é uma referência, assim, com princípios importantíssimos e que Sim. o que a galera fala muito hoje em dia é muito respaldado porque pelo que está ali. A cultura ocidental é judaico-cristã, né? Sim. Total. Sim. Então, mas, enfim, aí isso... E trazer isso de forma de cima para baixo... Em um dado momento é necessário para mostrar força? Quando que é necessário para mostrar força? Vou pegar um exemplo bastante esdrúxulo. Bastante, assim, bastante, tá? Quase que... Ele acontece pouquíssimo. Graças ao bom Deus. Mas se você estiver num lugar que estiver pegando fogo, você não pode falar, por gentileza, todas as pessoas saiam daqui. Você não pode ter essa educação, né? Se precisar dar um tapa na cabeça de alguém, sai daqui! A gente vai fazer, Sim. não é isso? Sim. Você vai liderar, você vai colocar a força, a energia, a força. Falou, galera, é a salvação. Então alguém tem que gritar para todo mundo sair. É por aqui, indicar o caminho para ser mais rápido, não é isso? Então... tem momentos e momentos. Agora, quem trabalha só pela força, em um dado momento, se esvai. Porque não tem proteção de quem deve proteger. Entra naquele elo de simbiose que a gente disse. Talvez ninguém o proteja quando precisa. E aí a coisa vai acontecendo. E a gente pode falar de milhões de histórias aqui. Enfim. Cara, fantástico. Muito bom. Não tem... Muito bom. Eu vou voltar a falar de princípios, só que eu quero trazer o Napoleão Hill para a conversa. Eu li Mais Esperto que o Diabo. Pra mim é o mais legal, tá? Cara, eu achei sensacional. Pra mim é o mais legal. Puta que pariu. Que livro, assim, cara, foi foi o único livro que eu li em uma semana. Cara, assim, por mais que ele repita muita coisa, e eu acho que é a intenção dele repetir para você frisar muito bem as informações que ele tá falando ali, cara, ele é um livro muito tranquilo de você ler. Porque qualquer pessoa consegue entender aquilo. Ou eu espero que qualquer pessoa consiga entender.
Já que você falou que é o mais legal... Pra mim é o mais legal. Pra você é o mais legal. Pra mim, né, eu acho que foi o único que eu li dele. Foi o único que eu li dele. Qual foi o maior insight que você tira daquele livro? Insight que eu preciso brigar com os meus demônios internos, né? Porque aquilo ali é uma metáfora. Sim, né? sim. É uma metáfora. Talvez não. Talvez sim. Só você lendo o livro pra saber. Não, mas, assim, talvez possa não ser, né? A questão da espiritualidade, talvez possa não ser. Mas, pra mim, a que mais eu tiro do livro Mais Perto que o Diabo é tentar, do que ele diz no livro, quem não sabe, lê o livro, procura lá, da editora Citadel, a tradução do Marcial, espetacular. O livro capa preta tem um símbolo dourado na frente. A história que ele fala no começo de ter que fugir, daquilo tudo é verdade. Sério? Na verdade, o neto dele é vivo ainda, né? O neto do Napoleon Hill, chama James. E eu o conheço. Meu pai e eu, a gente vai sempre aos Estados Unidos, inclusive bem no meu aniversário. Ele faz... tem um dia... Sempre ela é ali entre o dia 25 e dia 30 de outubro, sempre, assim. Meu aniversário é dia 25. Tem um negócio chamado Napoleon Hill Day na cidade de Wise, no interior da Virgínia, que é onde ele nasceu. E é a universidade que ele andou, e enfim, onde nasceu, morou, foi escritor de jornal, foi articulista de jornal, enfim. E ele vai todo ano, o neto dele vai, e a gente vai todo ano também para esse evento. E aí ele conta que é verdade aquilo. Aquele livro ficou escondido e tudo mais. Que ele teve que fugir e ficou 2 anos escondido. O próprio livro só foi ser publicado 30 anos depois, enfim, 30, 40 anos depois. Mas o que mais me pega no livro, e é o que eu tento muito sair, sempre eu observo e tento observar, e isso acontece com muita facilidade na nossa vida, é sair desse ritmo hipnótico, desse loop hipnótico. Nossa. Daquilo que eu faço e nem sei que estou fazendo. Daquilo que eu faço e não sei que estou fazendo. Daquilo que parece... eu não sei de forma consciente, né? Eu falo sempre que tem uma situação hipnótica que todo mundo já passou, se não passou... Você está vivendo ainda, né? É assim, ó, eu não tenho carro hoje, né? Minha esposa tem, eu não tenho carro, eu trabalho perto... São 25 minutos andando da minha casa no meu escritório. Eu faço tudo perto, por exemplo. Aqui eu vim a pé hoje. Eu moro aqui do lado, eu vim a pé. 7 minutos, 8 minutos andando até aqui. Daqui eu vou pro meu escritório a pé. E faço, quando precisa de alguma coisa, enfim, pego o Uber, que hoje tá fácil, enfim. Foi uma escolha nesse momento. E falei, não preciso de carro agora. Eu quero, gosto, amo, enfim, beleza. Mas quantas vezes você já entrou no carro, alguém que tá ouvindo a gente vai perceber, e você chegou num lugar e você falou, nossa, já cheguei. Você parou no semáforo, você não bateu o carro, você trocou a marcha, você freou, trocou a estação de música, aumentou o volume, baixou o volume, você chegou e falou, cheguei. E você não viu o caminho passar. Oxi. Um monte de vezes acontece, não acontece isso com a gente? Não é isso? Porque a gente faz o mesmo caminho. Tá. Não é isso? Você não faz o mesmo caminho? Sim. Mesmo caminho. Sim. Você vem pela mesma... Na rotina. Você vem pela mesma rua, a gente vem pela mesma rua. Você até sabe o tempo do semáforo. Você sabe o tempo do semáforo, você sabe qual vai parar. Você sabe qual vai ter mais gente, o qual vai ter menos gente. Você sabe o qual vai passar mais rápido. Você sabe onde acelerar para pegar porque você saiu atrasado. Você sabe qual você pode acelerar, que geralmente está no amarelo e você vai passar ali no verde. Porque aquilo se torna, o que ele fala no livro, ele fala um monte de coisa, do ritmo hipnótico, não é isso? Perfeito. Desse loop infinito. Aí eu chego no meu escritório ou na casa da minha mãe, ou em qualquer... falo, nossa, nem me liguei que eu já cheguei. Por quê? Porque você tá nesse... automático. Tudo, o consciente tá ali. Está fazendo tudo de forma consciente, mas está nesse que ele chama no livro do ritmo hipnótico, desse loop infinito do inconsciente, de fazer coisas no inconsciente, subconsciente, seja lá o que for. Então isso é o que mais me pega no livro. É saber como eu vou quebrar isso. Como que eu faço isso? Cara, de uma série de formas, assim. Eu mudo minha rotina muito. Eu gosto, mas mudo. Então, assim, eu tenho isso. Eu gosto de pedalar e correr. Então, às vezes eu corro de manhã, às vezes eu corro à tarde. Tipo, final da tarde. Ontem eu fui, era final da tarde. Tipo, 6:30 da tarde eu fui correr. E, geralmente eu vou de manhã na segunda, porque eu vou segunda e terça de manhã. Aí hoje eu já não vou, porque vou dar aula, enfim, tem uma série de coisas. Mas na quarta, aí eu vou de manhã, que geralmente eu iria à noite, porque eu dou aula até a noite. Então, você vai mudando eu vou mudando essa rotina. Mas só isso funciona? Não é só isso que funciona. É a forma como eu encontro de quebrar os padrões desse ritmo todo, essa questão hipnótica de fazer tudo igual. É a forma como eu encontro
de quebrar isso. Então, eu não faço o mesmo caminho para ir no escritório. Eu mudo o caminho. Então, eu geralmente... Mesmo que seja mais longe. Mas o mais longe vai ser 2, 3 quarteirões. Não muda nada. Sim. Em tempo é 5 minutos. Não vai mudar, não alterar na ordem do dia. Sabe? No fim do dia não vai alterar. Entendeu? Então, é que a gente tá acostumado com as coisas. É que eu sou gordão, né, cara? Entendeu? Eu já fico preocupado. Vai ter que andar mais 5 minutos. A minha irmã, minhas irmãs, minha mãe, minha mulher, elas falam, nossa, mas você faz uns caminhos loucos de carro. A gente sai, eu e minha esposa, de carro e tal. Você faz uns caminhos loucos de carro. Você muda. Eu falo, não, eu faço. Mesmo. Tipo, não, aqui é mais perto. Tal. Não é que é mais perto. Pode ser que seja, que não seja, mas eu mudo sempre. É a forma como eu encontro. Mas é entender que a gente tem que quebrar muitas vezes essa rotina. Tem coisas que tem que fazer. Existem protocolos que têm que ser cumpridos. Isso é uma situação, né? Você não vai entrar numa paranoia, Isso. enfim, da vida. Você vai saber usar isso com... Mas porque a gente vai enxergando de outros prismas, outras visões. Tem coisas que a gente passa e fala, nossa, eu não sabia que tinha esse negócio aqui. Nessa quebra que você teve, então, aí que tá. Quais foram, não só nisso, tá? Mas em outras que eu acredito que você tenha também, essa quebra, o que você começou a ver de diferença? Especifica um pouco mais a pergunta. Esmiuça ela mais um pouco mais. Não, é como, tipo assim, qual foi a percepção que você teve? Tipo assim, se eu tivesse, é claro que, né, dado uma consciência, se eu tivesse num ritmo hipnótico, eu não teria prestado atenção nesse ponto sobre mim, ou nesse ponto sobre a minha vida, ou tipo assim, cara, eu tava tão, entre aspas, doente nisso e mudou. Cara, essa é uma percepção... Não sei se eu... Não, assim, essa é uma percepção bastante interessante para trazer, que é assim, é o momento que eu utilizo para pensar nos pepinos que eu preciso resolver. Uhum. E o problema, a gente fica às vezes focado sobre uma ótica, seja ele qual for, que eu não estou enxergando o todo. Eu não consigo... Às vezes tem um problema aqui, eu estou aqui olhando por um ponto em específico e aquilo não sai e não resolve e não acontece. E aí é o momento em que eu saio viajando na maionese, assim, literalmente, e encontram soluções que a gente pode trazer. Para trazer ideias novas. Eu discuto isso muito com a minha irmã, a gente trabalha junto, né? Minha irmã e eu. Então, eu, minha irmã e meu pai. Então, a gente trabalha junto. Então, a gente fica, muitas vezes, a ótica é a mesma, porque você está na mesma empresa, as coisas são as mesmas, as histórias, as questões culturais são as mesmas. Mas aí, você vai buscando outras formas, enxergar outras... Enxergar, quando eu digo enxergar mesmo, é ver mesmo outros lugares que às vezes eu não tinha percebido e pensando. Por quê? Porque a mente vai trabalhando, isso me traz alternativas. Eu tive há pouco tempo, não vou trazer detalhes, mas assim, dentro da empresa, nós temos algumas vertentes, uma delas é que a gente entendeu de que forma os nossos produtos podem melhorar a eficiência dentro da nossa empresa. Como assim? Eu tenho super de um produto que vende muito, que é nosso carro-chefe, de um treinamento. Meu produto é curso, escola. A gente trabalha com educação. Muito específico isso para nós. Muito claro também essa bandeira. Mas eu tenho outros treinamentos que que o meu participante, o meu aluno, né, da nossa empresa, ele confia no meu produto porque é bom, ele tem método, tem estrutura, tem pessoas preparadas, ele traz resultado. E a gente precisa mostrar para ele que eu tenho outras coisas. Isso parece muito simples, mas dentro de uma organização grande, que ele pode continuar esse desenvolvimento dentro do Mastermind de forma muito específica e que vai trazer resultado para ele. De que forma? Isso tudo nós sabíamos. Essa era a parte simples. A gente sabe, a gente conhece a nossa empresa. Agora, como que eu vou mostrar cada vez mais para o meu aluno que fala... se você estiver aqui e fizer isso com a gente, isso vai trazer resultado, porque você fez e trouxe esse resultado. Esse aqui pode trazer esse pode trazer esse. Então, essa foi uma alteração conceitual que a gente teve na empresa, que ela é nova, relativamente nova, isso tem se multiplicado. Então, eu tenho visto o resultado internamente hoje. Mas é uma coisa que a gente ficava ali focado, eu preciso disso. Então... Foi uma coisa que aconteceu concreta. Você não linkava uma coisa na outra? Até linkava, mas nós tínhamos um foco muito definido. Entendi. Entendeu? Linkava, mas assim, era muito definido isso. E isso começou a se expandir. Isso começou a melhorar. A marca Mastermind começou a crescer mais. Nós começamos a ficar cada vez mais consolidados. Os nossos participantes que já gostam de nós, já aprovam o nosso produto, eles
começam a falar cada vez mais, ser quase que evangelistas do que o nosso do Mastermind, e isso de forma natural. Por quê? Porque o combinado de nós entregarmos bastante a eles, entregarmos mais que o combinado, né? Aí tem o combinado da entrega, e nós entregamos mais que isso aparece, isso é perceptível ali dentro. Então, foi uma coisa muito importante que aconteceu. E é isso, assim... Isso tudo baseado... Essa mudança que você teve de pensamento do produto e tudo mais, foi quebrando esse ritmo hipnótico que você conseguiu visualizar. Entendi. Eu utilizo essas questões simples, assim, para poder exercitar. Parece que é muito pequeno, mas, assim, a gente quebra um padrão, fala, preciso prestar atenção em outras coisas, preciso olhar outras coisas, preciso ver. Isso é muito legal. Cara, isso é fantástico. Conversa com gente diferente. Assim, por que é legal você estar em rodas de empresários, grandes empresários? Porque eles estão falando sobre uma ótica que a gente não conhece, mas talvez a ótica, aquela ideia, pode me trazer uma coisa extraordinária. Aí o ambiente entra. Lembra que nós falamos do ambiente? Sim. Lembra aquilo que nós falamos? Eu até ia falar que naquele momento do ambiente, né, não quis cortar o teu raciocínio, mas falam, né, tem uma máxima que é que você é reflexo das 5 pessoas com que você mais convive, vamos dizer assim, né? Eu tô bem feliz com as pessoas que eu convivo hoje, cara, porque, pô... Não, eu e minha esposa, nós fizemos um curso recentemente do Joel J, o Performance, e ele falou pra você analisar seu ambiente. Tipo assim, de 0 a 10, o quanto teu ambiente te impulsiona pra uma criatividade. Pô, aqui é uma loucura insana, assim. Eu falei, tem como colocar 20 aqui? Porque, meu, aqui é muito assim. E o ambiente, eu percebi que as pessoas com quem eu me relaciono de forma mais íntima, de forma um pouco mais afastada e tudo mais, vai refletir muito na forma de eu pensar as coisas. Muito. Na forma de eu ver, na forma de... Pô, que nem você fala de conviver com grandes empresários, pessoas assim. Você começa a conversar com o cara, às vezes você nem tá falando nada, mas, meu, o que o cara tá te dando de experiência ali, e às vezes a gente não dá tanto valor pra isso. Hoje eu dou muito valor pra isso, cara. Mas e muito, né? Até nisso aqui, nessa troca do podcast, de você tá falando... Abre a nossa mente de uma maneira assim gigantesca, cara. Abre, e a gente precisa estar sempre com a antena aberta pra receber esse sinal, né? Sim, não pode estar meio dormindo na conversa, não né, pode estar meio irmão? dormindo de botina ali e tal, que a coisa vai. É assim, por isso que a gente fala, às vezes a gente ouve alguém falando, tal pessoa mudou muito, tá chato, sei lá. É porque chega num momento em que a troca precisa existir, né? Eu amo meus amigos. Adoro meus amigos. Alguns deles eu não falo de negócios. Outros eu quero falar. Nem por isso eu não os amo de igual. Né? E Como você vai falar só de futebol? Claro! E tá tudo bem. certo. A relação é maravilhosa assim. Em um dado momento eu vou falar de negócio. Isso eu tô falando de forma assim, genérica, né? Tô dando exemplo, tô falando de ambiente e tudo mais. Mas tudo tem um ambiente. Tudo tem a hora, tudo tem o local, tudo tem a forma como a gente vai crescer, enfim, vai acontecer. Mas tá preparado para ouvir uma coisa e trazer um insight disso é quebrar esse ritmo hipnótico que nós estamos falando. Numa troca dessa. Sim. Cara, o que pode me trazer isso? Puta, isso aqui me pegou, me deu uma cacetada. Né? Eu fiz um curso... Por isso eu já te corto, já falo, eu quero... Pra mim é assim, me fala. É o jeito de aprender. Eu fiz um curso agora, 15, 20 dias atrás, pouco menos em São Paulo, com um cara chamado professor Gilberto, Gilberto Augusto, um cara muito legal. E ele falou uma coisa, às vezes eu sou muito eu. Eu sou muito objetivo. Então, eu vou fazer o treinamento. Eu vou chegar, vou fazer o treinamento. É aquilo, vai acontecer. Eu tenho energia, eu falo rápido, eu falo expansivo. É o Jason, assim. O Jason no 220. Não é sempre. A hora que eu acordo, não é muito. É natural. Pô. Eu falo sempre que de manhã alguém fala, o cara é de mau humor e tal. Não, eu não tenho mau humor de manhã. Eu tenho uma preguiça extrema de ser legal, né? Puta, de manhã é foda. É preguiça de ser legal. Cara, eu me identifico muito contigo, cara. Eu não tô de mau humor, só tenho preguiça de ser legal. Eu só quero fazer aqui o que quer fazer meu trampo. Tô de boa. Quieto. Bom dia. Eu odeio muita pergunta de manhã, cara. Não sei se tu é assim também, mas eu odeio. Eu demoro pra pegar no tranco, então eu tenho que acordar bem cedo. Eu acordo cedo por causa disso. Acorda 4h30, pra 6 tá bem. Mais ou menos isso, assim. A proporção é quase essa, né? Então... então, como eu tenho essa preguiça, eu preciso pegar no tranco, assim. Eu tenho igual o carro que você precisava... O povo de hoje não sabe o que é isso. Vai mas injetar, puxar o afogador e deixar esquentando o motor do carro, sabe? É mais ou menos isso. Então,
Mas esse curso que eu fiz, ele falou uma coisa no início que me pegou muito. Foi logo na sexta-feira, ele disse assim, quando a gente trabalha com pessoas e faz alguma coisa e tudo mais, a gente precisa ter uma questão, que é entender que nós precisamos colocar o amor, esse ingrediente do amor. Parece que a gente não estou falando do amor de relacionamento, mas do amor ao próximo, do amor ao local, do carinho, da generosidade, daquilo tudo. E esse foi um ritmo hipnótico que me quebrou. Como eu sou muito da pancada, no sentido de... Eu tenho a ideia e aí eu preciso ter 3, 4 pessoas falando, ó, tem que fazer isso, blá, 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 blá. E aí as pessoas vão fazendo, a gente tem um time extraordinário lá, e vai acontecendo, aí como eu sei o que está acontecendo, aí eu falo, não, faz assim, muda isso, vai aquilo, a gente vai trabalhando junto, e às vezes eu não tenho esse carinho necessário. Por exemplo, tô falando de mim, uma coisa minha. Uhum. E eu comecei a parar para pensar nisso. Como é assim? Você fala com muita gente todo dia, como você está em 200 lugares ao mesmo tempo, né? Porque hoje a gente está falando aqui, mas se eu tiver numa reunião online com alguém, eu vou estar falando com gente nos Estados Unidos, em Portugal, em Moçambique. Estou falando porque por exemplo, são lugares onde tem treinamento, mastermind, né? Em Moçambique, na Angola, no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequenininha no interior do Rio Grande do Sul e numa cidadezinha pequenininha do interior de Minas Gerais, que tem um mastermind lá, uma cidade média de São Paulo, enfim. E eu tô falando com todo mundo ao mesmo tempo, a gente tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você tá falando com gente aqui, aí chega uma mensagem no WhatsApp, aí você recebe uma outra ligação, que ainda existe telefone fixo nos escritórios, né? Pode parecer, mas existe. Pode parecer não estranho, parecer, né? mas existe. Aí você atende um telefone, aí toca o teu celular, aí você tem que responder e-mail. Então aquilo ficou... Essa coisa parece que é normal a gente fazer isso. E não é. Então isso me pegou muito. E eu quero trabalhar isso. E aí isso me remeteu muito, né? A gente fala da questão do princípio do cristianismo, aí do princípio judaico-cristão, né? Judaico, porque o Velho Testamento da Bíblia fala da questão... Eram judeus, eram todos judeus. Aí Moisés fala isso, né? A primeira coisa, amar o próximo como a ti mesmo. Então isso é uma coisa que eu tenho trabalhado hoje para sair desse ritmo hipnótico. Mas esse amor que você falou, no caso, quando o cara falou desse amor no curso, você remeteu questão de ter mais cuidado no tratar das pessoas? Mais cuidado, mais carinho, parar 10 segundos para a vida. É a mesma coisa que eu falei que 5 minutos não vai alterar no meu caminho. 10 segundos também... Aí muda uma diferença. 10 segundos ouvindo vai alterar a relação. Legal. Sabe? E às vezes é só ouvir. E isso é difícil para mim. É um exercício que eu faço, assim. Tenho tentado, pelo menos, bastante. Alguns lugares tenho conseguido, outros... Outros não, natural. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Para sair é por conta desse ritmo hipnótico. Entendi. Que aí o Napoleão Hill fala lá no livro Mais Esperto que o Diabo. Então quem quiser ler o livro lá... A gente tá caminhando pro fim. Eu vou ter que trazer você de volta aqui, cara. Infelizmente. Mas antes eu quero entrar num assunto pra gente finalizar. Tem uma história no livro do Mais Esperto que o Diabo, muito assim, interessante, que é quando ele sente que ele precisa sair daquela inércia que ele tá, ele pega, faz as malas e vai pra Michigan. Não é Minneapolis, acho que era. Uma coisa assim, que ele vai e, tipo assim, aquilo muito interessante isso. Ele tava com $50, que ele pegou, acho que emprestado, não sei, enfim, aí ele foi, aí... Do cunhado. Isso, que aí ele... sentiu, eu consigo pegar um hotel barato e eu consigo ficar, sei lá, 5 dias e tal. E aí vem uma voz dentro dele que fala, não, você vai no mais caro. Mas mais caro eu vou ficar menos. Não, vai. E aí ele vai no mais caro, ele senta para escrever algumas coisas. As coisas ali começam a acontecer. Né? Tipo, isso foi... eles estavam num ambiente bom, não sei o que lá, não sei o que tem. O que é esse pensamento positivo ou essa voz que motiva no livro ali? O que você tem para falar a respeito disso? Eu quero ouvir de você, um cara que ouve o Napoleão Hill, que lê, que estuda muito, sobre esse tal do pensamento positivo. O tal do pensamento positivo parece muito pejorativo, né? Mas é isso, né? Ele tem um curso chamado PMA, né? Positive Mental Attitude, que atitude mental positiva em português, enfim. Platão já falava que o mundo era criado no mundo das ideias. Sim. Não é isso? E aí, assim, só fazer uma referência rapidinho, o Matrix, o filme Matrix, ele é muito platônico, né? Porque ele tem um mundo ideal, não é isso? Ele vai lá, senta na cadeira, põe o trem lá, enfim. Aí muita gente fala, a ideia não vale nada. Não, a ideia vale, porque o mundo é criado na ideia e traz pro... Se eu trouxer ela pra matéria, pode não ser criado como no mundo ideal, mas algum resultado vai dar, certo? Perfeito. No mundo das ideias, como fala Platão.
Na Bíblia fala que tudo que eu pedir com fé na terra, tudo que eu criar na terra, será criado No céu. no céu, certo? Então, assim, tudo que pedires, dar-se-vos-á, não é isso? Fala lá no Sermão do Monte, na Bíblia, já no Novo Testamento, em Mateus. Não é isso? Tá lá. Sim, sim. Muitos anos depois, a gente pode falar, o Napoleão Hill fala, se eu consigo ver a semente brotar, germinar antes de eu plantar ela, se eu vejo ela brotar antes de a coisa acontecer, se eu vejo aquela árvore, a hora que está a semente lá dentro da terra, é porque eu descobri o segredo para eu chegar naquele ponto. Ou seja, eu tenho o mundo das ideias, eu vou construir aquele mundo das ideias. O que eu tenho que fazer? Plantar semente. Não é isso? Depois, há talvez uns 15 anos, mais ou menos, ali entre 2004, 2005, isso aí mais ou menos, se falou muito do segredo, né? Sim. The Secret. O que era? Você imaginava aquilo e criava aquilo. E a coisa vinha, se atraía, falava da lei da atração. Não é isso? Mas existe um componente ontem eu estava ouvindo uma entrevista do Denilson, jogador de futebol, um jogador que ficou marcado, talvez a gente vai lembrar 5, 6, 7 jogadores, não vai lembrar mais que isso, de jogadores, foi falado isso lá, mas eu sempre imaginei isso, de um jogador que ficou marcado por uma jogada, né? Você ouviu ele no Benja? Isso. Sim, isso. eu assisti inteira essa entrevista, muito boa. E o que ele fala da final com o Luxemburgo, se você vai lembrar então, do Paulista de 2008 com o Luxemburgo no Palmeiras. Ele fala que eles chegaram no vestiário, acho que foi 2008 talvez, contra a Ponte Preta, o Luxemburgo entregou a faixa, entregou a camiseta de campeão, e ele falou, caralho, eu já tava ali, eu já fui campeão, cadê a taça? Antes de entrar no jogo. Foi aquilo que fez? Não. Foi o componente químico da mente. Pode parecer... Eu não quero falar sobre ciência, não sei o quê, mas existe isso. Eu uso isso no treinamento e uso esse exemplo. Sabe aqueles raiozinhos que a gente vê nas ilustrações de cérebro? Aquilo, aquelas sinapses, quando a gente cria, a gente enxerga de verdade o caminho. Aquilo é a criação talvez de um caminho, de uma ligação neural. E os nossos atos começam a se dirigir para aquilo. Então, quando a gente fala do segredo, do Platão, quando o Napoleão Hill fala no Lei do Triunfo, o desejo ardente, eu crio isso de fato. As minhas ações começam a se moldar para aquilo. Eu vou atraindo tudo aquilo, por quê? Porque as minhas atitudes, o mundo material que eu tenho, eu vou tomando atitude, vou falando com pessoas, vou buscando. Por quê? Porque a minha mente criou a conexão, a minha mente criou aquele raio, a minha mente viu aquilo de verdade. Então eu tenho o desejo ardente, aquilo ardeu, aquilo flagrou no coração e eu vou fazendo para aquilo. Então, quando você fala desse exemplo, é assim, eu preciso de algo, ele veio à mente nele, ele se imaginou naquele lugar, naquele hotel melhor, talvez. Ali no livro fala, né? Ele se imaginou naquilo. E ele se imaginou depois indo vender o curso de vendas que ele falava, que é o que ele falava naquele momento. Depois de 2 anos recluso, que ele viu a luz da vela, aquilo, e ele começa a andar em volta do parque, lá na região de Wise, é isso? Que eu falei que a gente vai lá. E ele começa a se imaginar e entender que ele precisa enfrentar aquele diabo interno dele. Então, quando eu imagino, quando eu penso, quando eu tenho a força de verdade, a minha mente começa a atuar. É a mesma coisa quando... Outro exemplo bem simplesinho. Quando eu quero muito comprar um carro, você anda na rua, parece que só tem aquele. Não é isso? Sim. Ou quando você compra o carro. Fica para aquilo, né? Por quê? Porque o cérebro começa a perceber, começa a entender aquela imagem, aquele desejo. E a minha ação segue em busca desse objetivo. Às vezes até não de forma inconsciente, mas a forma consciente de entender o desejo aconteceu. Mas aonde entra a atitude ilusória? O que separa a atitude ilusória do real? Tipo assim, o exemplo que eu quero é dar... eu quero essa garrafa azul, né? Tipo, eu tenho um desejo ardente para essa garrafa azul. Só que às vezes a gente cai na ilusão de achar que a gente vai conseguir, sei lá, ela vai cair do céu ou vai acontecer de uma outra maneira, sendo que existe um caminho para que isso aconteça. O que eu separo do ilusório desse desejo ardente? O que é ilusório do desejo? O desejo, você pode ter o desejo que quiser, né? Preciso ter atitude e ação. Eu tenho o objetivo de ter a garrafa azul. Ela não vai cair do céu, porque ela é uma matéria, não é isso? Ela não é um milagre, a garrafa azul. Talvez, no caminho, precise de alguns milagres. Aí você pede a Deus. Tá tudo certo. Não é isso? Aí você vai pegar Deus. Pô, aqui eu não dou conta, meu. Me ajuda
manda os teus anjos aqui, faz uma oração, pede direcionamento de Jesus Cristo, com o Senhor e Salvador fala, Deus, Jesus, me salva. Aqui eu não consigo. Mas você está indo lá para aquele objetivo da garrafa azul. E o momento que a gente vai saber... Lembra que nós falamos lá das dicas? Você tem o objetivo, a garrafa azul. Quanto custa a garrafa azul? Custa 10. Eu preciso pagar 10 na garrafa azul? Isso. Aí qual é a próxima? Onde entra a decisão? É decidir pagar. E entender que nesse momento, em algum momento, você vai ter que pedir o impossível, o milagre. Faz parte, faz. É muito simples. Ou seja, o desejo ardente, ele não conta com a sorte. Não. Boa pergunta essa. Mas conta com a sorte. A sorte, eu preciso estar preparado naquele momento, né? Eu preciso trazer outros componentes. Entra com a sorte. Entra com o milagre, talvez. Não sei. Eu acho que, assim... É até bastante dicotômico o que eu falei. São duas coisas bem distintas, uma ponta uma da outra, mas... Mas eu tô te provocando nesse sentido, porque são minhas dúvidas, tá? Tipo, sim. Isso vem na cabeça. Mas, cara, é que... Eu vou usar, de novo, eu vou usar meu exemplo, que eu vivi isso, né? Isso é bom, isso é legal. Eu, assim, não quero parecer narcisista na conversa, mas, assim, quando eu construí Avocado... eu simplesmente eu não projetava a Avocado, eu projetava uma vida diferente. Eu trabalhava num escritório de contabilidade, das 7 às 8, das 8 às 5, perdão, das 8 às 5, hora de almoço e tal, na rua de casa, em Luiz Antônio. Ok, ganhava meu salário ali, já tinha acabado de casar, então, pô, a vida perfeitinha, uma cidade tranquila, pô, chegar em casa às 5h05 da tarde, sem trânsito, sem nada, sem dor de cabeça, maravilhoso. Só que, tipo, aquilo foi me gerando uma insatisfação. Tipo, poxa, vai ser isso, minha vida vai ser isso, é só isso que eu tenho e tal. A gente tinha uma igreja, né? Meu pai era o pastor de uma igreja que a gente coordenava. E eu sempre tive um desejo ardente, vamos colocar assim na nossa conversa, de viver uma vida diferente. Viver uma vida da qual eu não aprendi com os meus pais, mas que eu olhava a referência e falava assim, mano, eu quero viver desse jeito. Eu quero uma vida assim. Um dos primeiros desejos eu não quero precisar bater ponto para trabalhar. Isso para mim era uma coisa que... Aí hoje você trabalha muito mais. Não, eu só não queria bater o ponto, mas hoje... Ó, pra você ter uma ideia, cheguei hoje aqui 6 da manhã, cara. Eu vou chegar em casa hoje 11 da noite, mas tá tudo bem. Hoje trabalha muito mais. Exato. E assim, cara, eu falei, eu preciso sair. Só que aí entra, né, a garrafa azul. Preciso sair, preciso ter uma vida diferente. Qual que é o preço disso? Eu comecei a trabalhar em casa, mexendo com rede social. Fazia arte e tal. Comecei a falar com um rapaz aqui, ó, tô fazendo isso, tá afim? Pô, eu pago. Tá afim? Eu pago. Consegui fazer uma renda extra, né, que o pessoal fala renda extra, e com o mesmo salário que eu ganhava. Falei, legal. Se eu tô ganhando isso fazendo das 5 às 8 da noite, 9 da noite, o meu pensamento, se eu fizer isso durante 24 horas, que é literalmente o que eu faço, se eu fizer isso 24 horas por dia, se eu me dedicar 24 horas por dia, eu vou ter mais. Isso quer dizer que eu teria? Não. Mas tinha esse desejo e tudo mais. Cheguei para minha esposa, a amada esposa, quero sair do trabalho. Você tá louco? Acabamos de casar, você tem responsabilidade, não tem como. Beleza, fiquei mais uma semana e aí falei assim, não quero mais. Fui lá, me demitiram. Minha mãe era minha chefe do setor, falei com o chefe do escritório, foi lá e me demitiu. Cara, dali, contei pra minha esposa, enfim, aquela coisa toda, não concordou na hora, mas eu desarmei ela em todos os quesitos. Eu falei, tudo que você fala daqui pra frente, você tem razão, só que eu não estava feliz e precisava buscar alguma coisa. Só que eu já estava ganhando dinheiro. Cara, dali pra frente, parece que aí eu falo questão da sorte. A minha pergunta, a questão da sorte é essa. Eu comecei a encontrar pessoas no caminho que me auxiliaram, e aí entra naquilo que a gente falou lá atrás. Numa hora você auxilia, outra hora as pessoas vão te ajudar. E assim, eu conheci meu sócio com 2 meses que eu tava... Aí sua antena começou a ficar ligada pra gente que tava emitindo o mesmo sinal. É aí que tá. É aí. Exato. É aí. A minha pergunta da sorte... Por que que eu fiz essa pergunta? Porque o que as pessoas denominam sorte, a gente vai denominar... Eu denomino como estar atento às oportunidades que lhe aparecem. É que sorte não é... A gente denomina sorte como acaso, né? Como acaso. E não é o acaso. Não. Né? Eu tenho um amigo em Brasília, bem mais velho, e ele trabalha com uma grande empresa chinesa de questão de eletrificação. Carro,
automação elétrica, de um monte de coisa, enfim, um grande amigo meu. E ele fala que você tem que ajudar o acaso, né? Então, assim, ele fala, você quer encontrar alguém, você tem que ir onde esse alguém vai, ué, senão você não consegue encontrar esse alguém. Ou então você tem que pegar e ligar pra ele. Né? Não é isso? Sim. Então, se eu quero te encontrar, se eu talvez vier aqui tomar um café ali na esquina durante 5 dias seguidos, talvez eu vá te encontrar em algum momento. Sim. Ou você tá passando, parando o carro, ou você desceu também pra tomar um café. Tô falando de forma genérica, né? Uhum. Mas não é isso? Ou se eu souber a igreja que você vai e for lá num culto um dia lá na tua igreja. Talvez isso aconteça. E assim tá tudo certo. Uhum. Então a gente denomina sorte como acaso. Aí fala, nossa, que sorte te encontrar. Não é sorte. Aquilo aconteceu porque nós construímos. Lembra que a gente falou? De pensar, de trazer da ideia. Você falou, eu estava infeliz, e aí depois que eu saí, depois de uma semana me demitiram, eu comecei a encontrar pessoas ao longo do tempo, e 2 meses depois eu encontrei pessoas. Por quê? Porque você estava preparado. Você ajudou o acaso. Você estava falando para todo mundo o que você estava fazendo. Sim. Não é isso? Você ajudou a sorte. Nossa, que sorte eu encontrei meu sócio. Não. Você já tinha 50 pessoas, 200, 2.000, 20.000, não sei quantas pessoas já sabiam que você fazia aquilo. Uhum. Então, aí alguém com a mesma sintonia naquele momento, que a gente fala hoje, deu match e continuou. Pra gente finalizar com esse exemplo que você falou, eu já vou fazer até um jabá para ele, para você fazer o curso dele. Saber se comunicar. Porque eu comuniquei o que eu estava fazendo. Eu tive uma boa comunicação com as pessoas próximas de mim e foi uma dessas pessoas próximas de mim que apresentou meu sócio. Ó, a partir de hoje eu estou fazendo isso, faço isso. Ele falou, tem alguém que está precisando de ajuda nisso aí. Vou te apresentar. Eu falei, beleza. Apresentou. No mesmo dia compramos nossa primeira câmera. Nem conhecia ele. A gente comprou nossa primeira câmera e aí a gente começou a Avocado. Ou seja, aprenda a se comunicar. Sim. Jason, para encerrar, olha para essa linda câmera aqui e deixa uma mensagem para os meus seguidores, os inscritos no canal e também para a galera que vai ver esse podcast. Galera, primeiro quero agradecer, Vitão. Obrigado. Cara, muito prazer. Bom. Você vai voltar, viu? Volto, pô. Eu quero deixar claro aqui. Tranquilo. Em 2023 ainda. Não, tá fácil. Eu moro aqui do lado. É só a gente... começar... Vamos marcar agora pra... Vamos deixar já 3 meses. Mas dá. Tô tranquilo. Show. Sim, sempre quando eu tô por aqui. Mas foi muito bom, cara. Parabéns. Tô de super disposição. Super feliz. Quem sabe a gente faça algumas coisas mais juntos aí pra frente. Mas muito obrigado. E pra galera... Pessoal... Vamos trabalhar, trazer e buscar o nosso conhecimento, buscar nossas origens e sempre, não tem alternativa. É o que eu acredito, é o que arde no meu coração, sempre defender aquilo que a gente acredita de forma convicta, porque é assim que as grandes histórias transformaram o mundo. Assim que grandes homens e grandes mulheres transformaram o mundo. Então, através dos seus princípios, das suas convicções. É isso que eu busco hoje. A gente erra também, não tem problema. Mas é buscar isso, porque quando eu acredito, tenho um desejo ardente, a gente consegue transformar. E eu não quero transformar o mundo inteiro, eu quero transformar o mundo que eu vivo, transformar ele melhor, do lado onde eu tô, das pessoas que andam comigo, das pessoas que estão comigo, daquelas que me estendem a mão, e em algum momento eu vou estender também. Então, trabalhar a convicção, naquilo que a gente acredita, em busca de princípios, é o que eu vejo e acompanho e creio que é importante para fazer uma bela história. Top. Ó, muito bom. Não tem o que falar, muito bom. Você vai voltar aqui pra gente falar de princípios, que a gente não falou de princípios. Vambora. As 17 comportamentos, 17 leis. 17 leis do êxito, 17 comportamentos que o Napoleão Hill traz. Vamos falar sobre isso também. Bora. Não deu pra falar sobre isso aqui hoje, mas vamos falar. E você que tá aí, se tá aqui até agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e vá na minha rede social lá, o Victor Godoy, tanto no Instagram e no TikTok. Do Jason vai estar tudo aqui na descrição também para você acompanhar. O link também do Mastermind vai estar na descrição aqui. E, cara, espero que você tenha gostado e até o próximo podcast.